Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje é nosso primeiro dia da nossa semana de oração. Espero que você e sua família estejam bem e reunidas para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Nosso texto de hoje é Mateus capítulo 18, versículos 21 até o versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente para comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então, o seu senhor, achando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Queridos, eu quero meditar um pouquinho nesta hora com os irmãos a respeito do perdão. A importância do perdão na vida cristã já tem sido discutida há muito tempo. O Senhor Jesus nos ensinou sobre isso, a respeito dessa grande importância do perdão na vida cristã. Queridos, perdoar pela graça e misericórdia de Jesus é um dever de todo cristão. Perdoar. O perdão é dado pela graça. Pedro, ele chama a atenção de Jesus. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou lhe perdoar? Até 7. Pedro faz essa pergunta exatamente porque Jesus está tratando de um assunto a respeito do perdão, do tratar o pecado de um irmão na igreja. Ou seja, quando a igreja deve tratar esse pecado, a disciplina que a igreja deverá dar a esse irmão. Então, esse é o contexto dessa pergunta de Pedro. E Pedro, então, voltando para Jesus, acho que a mente de Pedro, o coração de Pedro, fica um tanto que preocupado com isso, a respeito do perdão. E ele diz: Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar? Até 7? E Jesus dá uma resposta surpreendente para Pedro, dizendo: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, o número que Jesus dá é um simbolismo para dizer que não há limites para o perdão. Em seguida, Jesus conta essa parábola, a parábola do credor incompassível. Meus amados, nós muitas vezes ficamos perguntando: mas quantas vezes? Por que eu devo perdoar alguém? Nós vivemos em uma sociedade
manchada pelo pecado. Essa mancha, ela está em todos os lugares, mas especificamente em nós, pessoalmente falando. Você faz parte de uma sociedade que está manchada pelo pecado. Isso faz com que você conviva com pessoas manchadas pelo pecado. Vivemos em uma sociedade imperfeita. Isso faz com que nós também vivamos em famílias imperfeitas, igrejas imperfeitas. E por isso esse conviver diário muitas vezes faz com que nós entristecemos pessoas e faz com que pessoas nos entristeçam ou nos entristeçam. Nós machucamos alguém, alguém nos machuca. Então a realidade do perdão é uma realidade muito próxima de cada um de nós. Nós precisamos aprender a conviver com essa realidade dia após dia. Mas vejamos o que Jesus está dizendo. Jesus chama a nossa atenção para que nós meditemos a respeito de nós mesmos. Você está pronto e disposto a perdoar o seu irmão, e isso sem limites? Jesus diz, perdoe. Não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes. E isso num dia é muita coisa. Então, como disse, é um simbolismo. É Jesus dizendo que não há limites para o perdão. Queridos, nós estamos vendo casamentos serem desfeitos. Porque não está havendo um coração perdoador no seio da Igreja de Cristo. Famílias destruídas. Pais brigados com seus filhos, filhos brigados com seus pais. Intriga entre irmãos na igreja. Porque não temos um coração perdoador. A parábola que Jesus conta, ele usa aqui o exemplo de um homem que devia muito para o seu Senhor. Não tinha como pagar, o Senhor ia vender ele, a esposa, os filhos, prendê-lo, vender tudo que ele tinha para sanar a dívida. Ele prostra aos pés daquele Senhor, rogando, dizendo, Senhor, tem misericórdia, eu te pagarei. O Senhor perdoa aquele homem. Mais à frente, aquele homem encontra um que lhe devia e ele sufoca aquele homem, me paga o que deve. Aquele homem não tem como pagar, ele roga aquele servo, tem misericórdia e te pagarei. Ele diz, não. E mandou prendê-lo. Jesus perdoou o nosso pecado. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, perdoou uma multidão de pecados. Deus poderia não ter feito isso. Assim como esse rei poderia não ter perdoado esse servo. Imagina um rei perdoando uma dívida de um servo. Daqui a pouco ele tinha que estar perdoando todo mundo. A sua palavra já não valia mais, ou seja, ele disse, joga-o na prisão, vende a mulher e os filhos. Agora ele perdoa a dívida, manda o camarada embora. Então todos que chegassem ali pedindo perdão das suas dívidas, teriam que ter essa dívida. Mas o rei perdoou. E era uma dívida altíssima. Aquele homem não tinha como pagar. Jesus Cristo na cruz pagou uma dívida alta que nós tínhamos para com ele. Uma dívida que nos condenava ao inferno. Uma dívida que nos separava do amor de Deus, da graça de Deus. E o Senhor Jesus nos perdoou. Famílias estão sendo desfeitas, relacionamentos estão sendo desfeitos, há intrigas na igreja, porque muitas vezes nós queremos ser melhores do que o nosso Senhor. Ele perdoou uma multidão de pecados. E nós que somos pecadores, não temos condição de perdoar o mínimo de pecado ou o menor pecado, só para os irmãos entenderem, de que as pessoas fazem conosco. É interessante lembrar que nós pecamos contra um Deus santo, perfeito, puro e justo. Mas as pessoas que cometem erro contra nós,
cometem erro contra um pecador, que somos nós. Então, um pecador precisa perdoar o outro, porque um Deus santo perdoou um pecador. O perdão deve fazer parte da rotina da família. Como está a sua família? Como está o relacionamento entre você, sua esposa, você, seu esposo, vocês e seus filhos, filhos e pais? Como anda a situação? Como anda a rotina do seu lar? Como está o relacionamento seu com os irmãos na igreja? Existe algum resquício em seu coração de falta de perdão para alguém? Uma amargura porque alguém lhe feriu no passado? Existe alguma situação em seu coração que você sabe que não perdoou? O texto termina dizendo: assim também fará meu Pai celeste, se do íntimo, ou seja, do coração, não perdoardes cada um seu irmão. O perdão faz parte de arrependimento. O arrependido precisa ser perdoado. E nós precisamos estar disposto a perdoar. Porque se nós não perdoarmos, isso mostra que o nosso coração é tão terrível quanto o coração daquele que nos cometeu o mal, nos fez o mal. Então nós precisamos aprender a perdoar. Perdoe. Tenha um coração disposto a perdoar, porque isso faz bem à sua alma, faz bem ao seu espírito. Que o Senhor assim nos abençoe, esteja derramando sobre nós a tua graça.